Pipo, o Lucas Leiva é um acréscimo significativo? Com certeza, um grande acréscimo, um grande jogador, um jogador de altíssimo nível, né? Tanto que jogou só em clubes europeus, né? Depois que saiu para o Grêmio, jogou no Liverpool e jogou na Lazio, né? Então é um jogador que vai agregar muito no vestiário do Grêmio, um jogador inteligente, de outro nível, né? Cultural, cognitivo. Ele vai ser um jogador que vai agregar muito para esse grupo do Grêmio. É uma liderança, é identificado com o clube, né? Desde sempre mesmo, depois que saiu para o Grêmio, nos clubes que jogava no Liverpool e na Lazio, ele sempre dizia que era gremista, né? Casou em Porto Alegre, a esposa dele é de Porto Alegre, então ele tem raízes em Porto Alegre, apesar de ser de Dourados, no Mato Grosso, ele se fixou em Porto Alegre, né? Por escolha dele. Então ele tem amor pelo clube, voltou seguindo o coração dele. Isso é uma coisa muito importante, né? Um jogador que ama o Grêmio, um grande jogador e um jogador de outro nível, né? Que jogou praticamente a carreira inteira na Europa. Então, em 2 clubes de top do mundo, né? Então, acredito que vai ser um grande acréscimo, né? Dentro e fora de campo. E também para o grupo, para vestiário e também para o Roger, né? Vai ser um grande acréscimo em todos os sentidos para o Grêmio. E o Ferreirinha, você liberaria se houvesse comprador? Olha, Rec, eu acho que o Ferreirinha vai ser muito útil nessa Série B. Eu acho que quando ele voltar, ele vai deitar e rolar nessa Série B. Porque o nível está muito baixo, como o colega aí de programa falou. O colega vermelho. Keller Eu Kloss. acho, o Keller, que o nível da Série B está muito baixo. Então o Ferreirinha, com o tipo de futebol que ele tem de enfrentamento, de drible, ele vai deitar e rolar na Série B. Ele vai voltar e vai jogar muito. Acho que vai fazer um grande acréscimo pro Grêmio. Então acho que no momento, desculpa, acredito que eu não liberaria ele, porque ele vai estourar. Vão ser jogos muito com perfil para ele desempenhar um bom futebol, né? Então, acredito que ele vai se valorizar mais ainda. E provavelmente ano que vem, daí, com o desempenho dele se for satisfatório, se ele superar as lesões que ele tem, né, e certas questões que envolvem extracampo aí, do empresário dele, de lesão, acredito que ele vai jogar bem nessa Série B e vai nos ser bastante útil. Denis Abraão versus Ico Roman versus Alberto Guerra. São bons candidatos. Vocês vão apoiar o Guerra, né? Olha, Rec, as conversas estão muito ainda no início, né? O meu movimento, o MGI, tem feito conversas com o movimento do Alberto Guerra, né? Mas não tem nada ainda concreto, né? Tem conversas. Tem muitas reuniões, né? Mas não tem ainda nada definido, nenhum martelo batido ainda. Mas a tendência é nós apoiarmos o Alberto Guerra. Tá? As conversas ainda estão em evolução, estão acontecendo, mas não tem nada formatado ainda de quem vai ser candidato, quem vai ser membro do CA, nada, futebol, não tem nada ainda. Está tudo muito no início ainda. Mas são os nomes que tu citaste, são os nomes que têm aparecido mais na imprensa, né? Como a tendência para serem os candidatos a presidente do Grêmio no final do ano, né? Que vai ser um ano bem importante, que são várias eleições, né? Tem eleição para renovação de metade do conselho, tem eleição para presidente do conselho, tem eleição dentro do conselho para eleição para presidente do Grêmio e, dependendo do resultado, tem eleição pro pátio, né? Para presidente do Grêmio no pátio pro associado. Então tem muita água para rolar ainda, mas vai ser um ano bem efervescente politicamente pro Grêmio. O presidente do Grêmio ainda domina o conselho, né? Ainda domina o conselho, mas entendo que domina o conselho ainda, mas assim, Rec, apesar de dominar o conselho, na opinião pública ele tem recebido muitas críticas, né? Então, apesar de ele ter o conselho na mão,
o associado, enfim, o internauta, aquelas pessoas ativas em rede social, criticam muito, né, o desempenho do Grêmio nos últimos tempos, né? Então, vai ser uma eleição interessante, né? Vai mostrar até que ponto o presidente Romildo ainda tem poder político no Grêmio, né? Acho que ele ficou muito desgastado pelo rebaixamento do Grêmio, né? Em razão desses equívocos que ele cometeu, né? Acho que foi um erro ele ter pretendido ficar mais 3 anos como presidente do Grêmio, ter mudado de estatuto. Acredito que se ele tivesse saído naquela época, ele sairia como um dos maiores presidentes da história do Grêmio. Mas acabou de o Grêmio ser rebaixado e isso manchou a história dele dentro do Grêmio, né? Então ele foi do ápice, né? Levou o Grêmio para o Mundial e levou o Grêmio para a Série B. Então isso vai ficar marcado na trajetória dele, né?